Olá, bem-vindo ao nosso módulo 2, que é o planejamento. Esse módulo é muito importante porque ele ainda é uma prévia, uma preparação para você começar efetivamente a escrever os seus e-mails. Então aqui você vai preparar, vai planejar tudo o que você já pesquisou, para que isso se torne e-mails poderosos para enviar para sua audiência. Tá? Então aqui também temos dicas preciosas. Bom, então a primeira coisa é a seguinte, tá? Antes de qualquer coisa, você precisa identificar a hora perfeita para enviar e-mails para sua audiência, tá? Não adianta você mandar um e-mail 3 da manhã que eles não vão assistir. Isso é meio óbvio, né? Eles não vão ler. Mas também tem alguns horários também que você acha que eles vão ler e às vezes não leem. O que acontece? Vou te explicar aqui uma coisa bem interessante com base na minha experiência, tá? Quando a pessoa estar online não quer dizer que ela tenha tempo para ler seu e-mail, tá bom? Então às vezes ela está até online, mas ela não tem, para resolver, por exemplo, ela fica online, mas ela tem que responder uma coisa em uma linha, ela lê uma coisa muito rápida e responde em uma linha. Agora, às vezes um e-mail que tem 4, 5, 6 parágrafos, ela deixa para depois, ela não vai conseguir ler aquele momento. E o problema é esse, se a pessoa ver o e-mail e não abrir na hora que ela viu, ou seja, abrir e ler, provavelmente ela não irá voltar a ler aquele e-mail mais tarde. Tá? Então você passa a ter uma coisa interessante, você passa a ter às vezes até taxa de abertura interessante, mas aí você começa a ver os cliques, e os cliques não estão correspondendo, estão muito abaixo. Eu falei, poxa, mas 100 pessoas abriram meu e-mail e só 7 clicaram? Porque abrir o e-mail não quer dizer que leu o e-mail, tá? Então isso é importante também, isso aumenta muito, isso não interfere na verdade muito na taxa de abertura, mas interfere bastante na taxa de cliques, tá? No engajamento. Ou seja, a pessoa pode até ver o seu e-mail, algumas veem e não clicam, né? Não vão abrir o e-mail na verdade. Eu sou um desses, às vezes eu recebo e-mail numa hora e eu não estou podendo ler, eu sei que é um e-mail longo, um e-mail que não é um e-mail de uma linha, né? Eu não consigo ler aquele e-mail na hora, então eu nem abro, porque se eu abrir eu vou perder aquele e-mail. Então eu deixo ele fechado lá como não lido e mais, em outro horário eu volto e leio. Só que aí que tá, nem sempre eu faço isso, isso é importante também. Eu vi aquele e-mail na hora você vê o e-mail. Mas não, nem sempre você consegue voltar naquele e-mail, mesmo tendo esse cuidado que eu tenho de nem abrir o e-mail, deixar ele como não lido para ele ficar destacado na minha caixa postal, que eu recebo muitos e-mails, né? E você também deve receber muitos e-mails. Então, é um problema. Pense em você, você faz isso. Então você tem que evitar que o seu leitor faça isso também. Então procure encontrar a hora que essas pessoas mais. Que as pessoas têm tempo para ler realmente os e-mails. A hora que elas sentam, agora eu vou responder e-mail. Tá? É essa hora que o teu e-mail tem que chegar para ela. Então você precisa descobrir que momento é esse. Então eu vou te dar uma dica aqui. Como é que você vai descobrir qual é o horário que as pessoas estão prontas para ler seu e-mail? Né? A dica é, você vai descobrir qual é o horário que a maioria dos seus leads se inscreve na sua lista. Tá? Se a maioria dos seus leads se inscreve tipo numa terça-feira de manhã, então esse pode ser um bom horário para você mandar e-mails para eles, porque se ele se inscreve numa lista em um certo horário e você vê que no seu gráfico lá, nas suas estatísticas, existe um boom maior de inscrições em um certo horário, é sinal que aquele seu público-alvo, aquele horário ele está mais folgado, ele está disponível para poder ler ou poder fazer algumas coisas um pouco mais demoradas. Então esse horário é bom para o seu e-mail chegar na caixa postal dele. Segunda dica, tá? Pense na sua audiência, tá? Ou seja, você precisa imaginar bom, geralmente a pessoa que trabalha no ramo, né, se você não for um novato, você já sabe quem são essas pessoas, né? Você já sabe quem elas são, você já sabe onde é que elas vivem, você já sabe onde é que elas trabalham. Então você procura imaginar isso antes de você escrever qualquer coisa para ela, tá? Então, onde é que elas vivem, nessa casinha aí, né? Onde é que elas vivem? Então elas vivem em casa, elas vivem em apartamento, tem diferença, né? Será que elas vivem num local seguro, mais perigoso? Vivem num local, um bairro bom, num bairro ruim? Quem é seu público, né? Em que cidade eles vivem? O que esse local que elas vivem, o que esse ambiente que elas vivem tem diferente dos outros lugares? Quando você descobre essas coisas, além de você também conseguir mandar o e-mail nas horas certas, você também consegue também ter conteúdo empático para colocar nos seus e-mails, tá bom? Então se você às vezes põe uma informação que que gera empatia para ela, ou seja, que ela cria identificação na hora, uma coisa que ela está acostumada, faz parte do dia a dia dela, ela vai se interessar em ler o seu e-mail. Onde elas trabalham, tá? Mesma coisa, se você conhece o ambiente de trabalho delas, você também pode também ter
recursos empáticos para você colocar no seu e-mail. Você vai entender melhor essa coisa da empatia mais para frente, tá? Então, se você já sabe onde é que ela trabalha, quais são os seus horários de trabalho, tá? Isso é importante, porque isso também tem a ver com o horário que ela fica online, disponível para poder responder seus e-mails. Se você não sabe a dinâmica do trabalho dela, você provavelmente vai mandar às vezes um e-mail numa hora errada que ela não pode responder trabalhando, não pode dar atenção para aquilo, ela vai ver o teu e-mail chegar, mas depois ela vai esquecer aquele seu e-mail, tá? Então isso é importante que você descubra onde se encontra isso. Outra dica, quais são os tipos de hobbies que essas pessoas têm e quanto eles estão gastando do seu tempo com isso, tá? Então as pessoas gostam de fazer coisas, gostam de ficar, nem que seja só batendo papo no WhatsApp, mas as pessoas têm gente que gosta de pintar, gosta de cantar, jogar futebol, brincar de jogos eletrônicos, né? Enfim, as pessoas têm hobby, leitura. Então procure descobrir também quais são esses hobbies. Tudo isso aqui é material para você encaixar nos seus e-mails e criar engajamento com elas, tá? Outro ponto também, veja quando a sua audiência é mais ativa na internet, tá? Isso também é um forte indicador de que aquele horário a pessoa está mais propensa a ler o seu e-mail, tá? Então, como é que você pode descobrir isso? Quando você começa a pesquisar quando que essas pessoas costumam comentar no seu blog, se você tem um blog, tá? Ou tem rede social, quando essas pessoas costumam te responder nas redes sociais ou interagir na rede social, tá? Então, só você observar, você já sabe que algumas pessoas que te seguem são pessoas ligadas ao seu nicho. Então procura ver quais são os horários que essas pessoas costumam postar coisas, responder comentários seus ou de outras pessoas, onde é que elas costumam postar foto no Instagram. Então você começa a ver e você vê que tem um padrão, as pessoas geralmente fazem essas coisas no mesmo horário, no horário próximo, né? Então, por exemplo, eu conheço várias pessoas no meu nicho que posta foto no Instagram em determinado horário, tá? Ou então que comenta, é mais ativo no meu grupo no Facebook, também em determinado horário. Então eu sei que aqueles horários as pessoas estão online, engajadas. Então são os horários mais propensos a você se comunicar com elas. E por último, teste e rastreio, tá? Essa, sem dúvida, é a melhor forma de você descobrir exatamente quais dias e horários são os melhores para escrever para a sua lista. Então tudo que eu falei aqui são indicadores, tá? Mas essa dica final aqui é um amarro geral, né? Você vai precisar rastrear essas pessoas, né? Não é para você virar o stalker não, tá? Não é isso que eu estou falando, mas você precisa ficar de olho em quando que elas estão online, tá? Para que você possa saber esses horários que elas estão disponíveis para poder ler seu e-mail, tá? Tenta identificar a rotina delas. Isso vai ajudar muito a você planejar os melhores horários para escrever os e-mails para essas pessoas, ok? Beleza, então vou encerrar esse vídeo aqui e no próximo vídeo eu vou continuar, dar prosseguimento aqui ao módulo de planejamento. Até lá!